Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Descobrindo Xadrez. E com vocês aqui o Biratã, trazendo nosso xadrez dia a dia. E hoje nós temos como aproveitar uma vantagem material, trocar peças para ter um final vitorioso. A partir dos exemplos anteriores, podemos concluir que, quando temos menor material do que o adversário e nenhuma compensação por esse déficit, somos obrigados a tentar um golpe de sorte, fazer um lance que dependa mais do erro do adversário do que de nosso brilhantismo. Na linguagem do xadrez, essa situação é conhecida como tentar um golpe barato. Por outro lado, quando a superioridade material é nossa, tentamos eliminar a possibilidade de truques numa posição. Trocar peças no momento de vantagem material é um ótimo modo de evitar golpes baratos. A estratégia é a seguinte: quando estiver numa posição de superioridade material, troque, troque, troque. O conceito de troca as peças é particularmente útil quando podemos chegar a um final com vantagem de um peão ou mais. Nesse caso, o pobre adversário reduzido a uma peça ou duas não terá condições de defender bem e muito menos de atacar. Alguns exemplos poderão demonstrar a eficiência dessa estratégia. Na posição à nossa frente, as brancas têm 2 peões a mais. As pretas podem, com as ameaças com dama captura E2, dando checkmate, ou torre F2. Claro, aí você está tendo suporte do cavalo que está em G4. Então tentamos dificultar as coisas. Será o caso de as brancas entrarem em pânico ou existirá uma saída fácil? Se elas optarem pela estratégia das trocas, todos os seus problemas serão resolvidos. A posição é dama D4 ou dama D3. Você acaba cravando a dama na diagonal A1, H8. Ela não pode sair porque o rei está atrás. E assim forçando a troca. Assim que as damas saem do tabuleiro, as ameaças às brancas deixarão de existir. E a vitória fica mais fácil, tranquila, no final com 2 peões a mais. A mesma ideia pode ser vista aqui. Embora nesse caso a solução seja um pouco mais criativa, as brancas têm uma grande vantagem de 4 peões, mas as pretas ameaçam com cavalo captura H2 e cavalo F2, checkmate abafado. Caso as brancas façam o lance dama D6, as pretas conseguem se salvar com cavalo F2, cheque, rei H2, cavalo H4, G4, cheque, alcançam um empate por cheque perpétuo. No entanto, ao trocar as damas, as brancas acabam com todos os seus problemas. A questão aqui é que essa troca parece impossível. Ou será que não? Na verdade, as brancas podem ganhar usando o seguinte truque: dama B8, cheque, rei captura B8, cavalo C6, cheque, num garfo ao rei e a dama. Depois de rei B7, cavalo captura E4, cavalo F2 cheque, rei H2, cavalo G4 cheque, rei G3. As pretas não têm opção a não ser abandonar a partida. Obviamente, trocar peças pode ser uma estratégia defensiva importante. Às vezes é difícil descobrir um modo de fazer a troca desejada, mas o resultado final, em geral, vale o esforço. Nesse próximo exemplo, as brancas sacrificam um peão para mobilizar rapidamente o exército. As brancas acabam de trocar e oferecer o peão B2 como isca às pretas, que ainda estão em inferioridade de desenvolvimento. Antes de capturar esse peão, as pretas devem responder as 2 perguntas. Depois de capturar o peão B2, será possível desenvolver-se tanto quanto as brancas? Segunda pergunta: será
que as brancas poderão usar as linhas abertas pela minha captura para me deixar em apuros? Na situação das pretas, o fato mais importante é o seguinte: sobrevivendo ao ataque das brancas, ele terá uma vantagem que oferece excelente chance de vitória, e é com esse objetivo em mente que ele deve lutar. Dama captura B2, Dama D2, H6. Um lance forte, embora não desenvolva imediatamente uma peça, seu objetivo mais profundo é ganhar tempo, atacando o bispo e preparando o caminho para colocar o bispo F8 na diagonal H8A1. As pretas estão em segurança nessa posição porque sua estrutura de peões age como uma expressa muralha protetora que evita incursões inimigas. Observe como os peões C6 e D6 defendem as importantes casas B5, C5, D5 e E5, tornando-as inabitáveis para as peças inimigas. Bispo H4. Tendo sacrificado um peão, as brancas deveriam cautelosamente jogar torre de AB1, dama A3, torre B3. Em seguida, com torre de FB1, teriam a possibilidade de usar a coluna B na sua vantagem. O lance das brancas, ao contrário, encaixa-se como perfeição no plano de desenvolvimento das pretas. G5. Normalmente não se recomenda esse tipo de fraqueza no flanco. Nesse momento, no entanto, as pretas têm de desenvolver seu exército com maior rapidez possível, vindo com ganho de tempo. Esse é o melhor lance das pretas. Torre de AB1, torre A3, ou dama A3, desculpe, e torre B3. A torre das brancas assumiu o controle da coluna B com ganho de tempo, mas elas ainda não são capazes de causar danos à posição das pretas. Dama 5, bispo G3, bispo G7, e então agora o bispo G7 está muito forte. As pretas preparam-se com roque para deixar o rei em segurança. As brancas tentam romper a estrutura de peões das pretas na ala do rei, mas ao fazerem isso permitem que as pretas iniciem uma série de movimentos que levarão ao final de trocas das damas. H4. G captura H4, bispo captura H4, bispo captura D4. Normalmente as pretas não trocariam esse excelente bispo pelo cavalo em D4, mas nesse caso o lance representa mais do que uma simples troca de peças. Dama captura B4, dama E5, dama captura E5, cavalo captura E5, torre B7 e então F6. O controle das brancas sobre a coluna B permite que exerçam certa pressão, mas não o suficiente para compensar o déficit de peões. Com F6, as pretas continuam a consolidar sua posição, criando um local seguro em F7 para o rei. As pretas forçam a torre a sair da perigosa sétima fila. Observe que elas não têm pressa de avançar e atacar, apenas melhoram lentamente a própria posição. Quando temos vantagem material e estamos numa posição segura, podemos nos dar ao luxo de gastar tempo e torturar o adversário. Esse estilo de gato e rato é uma das estratégias favoritas dos mestres. Torre B8. Opa, desculpe, torre B4, gente. Torre B4, torre G8, rei H1, rei F7, torre de FB1, torre D8. Um lance sutil no final, caso o rival alcançar a coluna B pelo torre D7, B7. Bispo G3, C5, torre B8,
Torre captura B8. As pretas empenham-se em trocar as peças porque a cada troca se aproximam da vitória. Torre captura B8. Cavalo C6. O cavalo preto persegue a torre branca até uma casa menos ativa. Torre B2. Torre D7. Bispo F4. H5. Cavalo D5. Torre B7. Bispo C1. Torre captura B2. Bispo captura B2. Bispo E6. Esse lance sinaliza o final do domínio das brancas na coluna B e força uma outra troca. As pretas conquistam uma posição vitoriosa e as brancas sabem disso. Como acabamos de ver, o principal tema a ser relembrado é: no xadrez, uma das vantagens mais evidentes que podemos conquistar é ganhar peões e peças do adversário. No entanto, enquanto tomamos material, perdemos a oportunidade de desenvolver nossas peças. Portanto, adquirir material só é bom quando somos capazes de manter o mesmo nível de mobilidade alcançado pelo adversário. Teste 2, né? As pretas sacrificam 2 peões num ataque que parece forte. Jogam as brancas. Como lidar com o problema na ala do rei? Dá um pause no vídeo, galera, e tenta resolver. Vamos embora? As brancas deveriam trocar as damas, é claro. O lance dama D2. Encaminhado para G5 ou H6, embora seja aparentemente ruim, mostra-se superior às forças das pretas. Em resposta a Bispo F5, as brancas decidem que tem o jogo sob controle e devoram mais um pouco com... Depois de torre captura 6, peão captura 6, torre A8, dama G5 cheque, dama captura G5, bispo captura G5, torre A6, peão captura F3, peão captura F3, cavalo captura F3. E fim. Deixe seu like, se inscreva no canal se gostou ou não do vídeo. Hoje é sexta-feira, amanhã é dia de nosso torneio, 8 horas da noite. Quem quiser chega junto, o nome do torneio é Descobrindo Xadrez, vocês vão ver lá que entra nesse horário, vai aparecer nos 10 torneios. E a senha é Descobrindo Xadrez, tudo minúsculo. Chega junto, bom final de semana, galera, e tchau!